Fabiola, a avaliação da campanha do PT é que tem uma combinação de fatores positivos, que transforma o momento no momento mais favorável ao Lula do que ao Bolsonaro, né? A sensação de que o Lula está perto de uma vitória no primeiro turno, de que tem o movimento do voto útil que cresceu. O Bolsonaro ataca tanto as pesquisas, porque as pesquisas elas são um elemento importante na formação do voto. O eleitor considera a pesquisa e as informações que a pesquisa traz, e numa democracia isso é importante, para decidir o voto dele. Porque tem um grupo de eleitores que opta mesmo pelo voto útil, que é aquele voto que ele entende, ou voto estratégico, que ele entende que ele vai votar contra aquele que ele não quer. E ele já faz isso no primeiro turno. E na reta final, como a gente já falou aqui algumas vezes, é quando de fato o eleitor faz a maior reflexão. Então, assim, esse movimento de voto útil que ganhou força entre artistas, que a gente vê, de alguma maneira, oscilações positivas do Lula em pesquisas e PEC da Datafolha dentro da margem, ele pode, nos últimos 2, 3 dias, ganhar mais força. Qual é o senão? É a abstenção, que é maior entre os mais pobres, e aí é o eleitorado onde o Lula é mais forte. Mas o Lula combina essa coisa do movimento do voto útil, combina que o Bolsonaro teve no último mês que enfrentar acusações de corrupção que levaram a mancha da corrupção para o governo dele também. Ele procurava colocar esse carimbo no PT. Teve o caso dos imóveis comprados com dinheiro vivo, revelado pelo UOL. E ontem uma reportagem da Folha de São Paulo que mostra um ajudante de ordens do presidente pagando despesas pessoais de familiares do presidente. A Polícia Federal está investigando esse caso. Isso deve ser usado também pela campanha do Lula. Tem um outro fator que o Bolsonaro, no último mês, adotou uma estratégia que, no entender da campanha do PT, ajudou a afugentar eleitores. É aquele 7 de setembro no qual ele sequestrou o bicentenário, é uma retórica mais agressiva. Esses casos de violência política na campanha, como recentemente no Ceará, a morte de mais um apoiador do Lula por um eleitor do presidente Jair Bolsonaro, isso pesa, isso assusta uma fatia do eleitorado. E, por último, a estratégia do Ciro de crítica ao voto útil tem, no entender do PT, afugentado alguns eleitores do próprio Ciro, que entendem que o Ciro está um tom acima do que ele deveria estar nas críticas em defesa, que é legítima, do voto dele. É legítimo numa democracia pedir voto útil, isso sempre aconteceu, é uma coisa que pode acontecer na eleição, como é legítimo também defender o seu voto, o seu eleitor, e dizer, olha, a eleição é em 2 turnos, justamente para no primeiro você votar naquele com o qual você tem mais afinidades, e no segundo você aplica o voto contra aquele que você não quer. Mas é legítimo também querer antecipar isso para o primeiro turno, é da política. Só para encerrar rapidamente. Aliás, só um ponto antes, né, que é disso que você está falando, o Kennedy. Achei interessante a fala do Lula, ele foi muito delicado ontem ao pedir, antes até de começar o evento, ele estava conversando com os jornalistas e ele falou assim, claro, eu peço o voto do eleitor do Ciro, como eu peço o voto do eleitor da Tebet, assim como ele também pede voto para os meus eleitores. Ele falou, o Ciro faz direto isso, ele pede voto dos meus eleitores, né? Então, assim, é algo legítimo e é do jogo da democracia, né? Foi a fala ontem do Lula a respeito disso, ele O falou Lula disso. e o PT, Fabíola, no passado, foram vítimas do voto útil. Em 1985, eleição para a Prefeitura de São Paulo. O Fernando Henrique Cardoso estava no MDB na época. O Jânio Quadros era candidato. O Suplicy era o candidato do PT. Havia um apelo naquela época para votar no Fernando Henrique para evitar a eleição do Jânio. Acabou não dando certo, porque o Jânio se elegeu, mas havia um apelo nesse sentido em outras eleições também.